Continuando aí, nosso aulão aí, na última aula a gente estava falando aí sobre as impressoras, né? Sobre os tipos de impressora, a gente parou aí na matricial, né? Que é uma impressora mais econômica e muito utilizada nas empresas, quando não se exige muita qualidade na impressão, apenas impressão, por exemplo, de notas fiscais, alguns documentos empresariais, né? E a gente também temos a impressora a laser, né? É uma impressora com uma tecnologia de impressão baseada na sensibilização do papel por raio laser, com o uso de toner em pó, né? Como se fosse um café, né? Um pó preto, né? Semelhante a um café moído, né? Então esse tipo de impressora é uma impressora que tem mais qualidade de impressão, ela imprime de forma mais rápida, né? Então é muito importante. As empresas também estão adotando esse tipo de impressão. Ela e tem uma vantagem, né? Quando o documento é impresso, ele não fica molhado, a impressora já vem sequinha, né? É diferente da jato de tinta, né? Então, é uma impressora mais econômica também do que a jato de tinta, né? Então, às vezes um toner aí consegue imprimir mais de 1.000 cópias, né? Dependendo da impressora, né? Quase 2.000 cópias, né? Um toner. E o toner também está muito em conta hoje em dia, né? Hoje em dia está um preço bem próximo dos cartuchos mesmo, lá da jato de tinta, né? Então, é uma impressora onde as empresas também estão adotando, né, esse tipo de impressora, correto? Temos também as impressoras fiscais, né, muito utilizada aí nos supermercados, é uma impressora menor, né, onde imprime somente o cupom fiscal, né, na hora quando você vai fazer uma compra em um supermercado, né, é uma impressora do tipo fiscal, né, ela é um pouco semelhante à matricial, né, mas, porém, às vezes as impressoras fiscais de hoje em dia elas têm uma qualidade melhor de impressão, né? Só não imprime, não é impressora ideal para imprimir imagens e fotos, né? Mas é mais assim documentos fiscais das empresas e dos estabelecimentos comerciais, tá bom? Vamos falar agora sobre algumas dicas de segurança na internet, né, e em computadores, né. É importante você instalar softwares de segurança no seu computador, como por exemplo antivírus, né, programas de proteção que possam impedir a tentativa de invasores, né, que possam tentar roubar seus dados, correto? Atualização de softwares também é importante, como a atualização do sistema operacional, de programas, né? Diariamente, os fabricantes de softwares disponibilizam as atualizações, né? Toda vez que disponibilizar uma atualização de software, né? Até mesmo do Writer, por exemplo, né? O seu editor de texto, né? Você pode estar atualizando. Isso é importante, né? Às vezes corrige uma vulnerabilidade, né? Ou outros problemas que possam acarretar a segurança do seu computador. Fazer varreduras semanais do seu computador com programas antivírus, né? É importante também. É, a gente deve escolher boas senhas quando a gente for, por exemplo, criar um e-mail, né, for cadastrar em uma rede social ou até mesmo a gente for fazer o cadastro em um internet bank para fazer acesso aos nossos dados bancários, né? Então, é importante a gente escolher uma senha segura, que seja difícil de ser descoberta, né? Tem pessoas que têm mania de criar senhas com, por exemplo, sequências de 1 a 6, né? Isso é uma vulnerabilidade, né? Você pode, essa é uma das primeiras tentativas de um invasor, é tentar essas sequências, né, de 1 a 6, né? Então evitar isso, né? Colocar uma senha, mesmo que você pense assim, e se eu não colocar uma senha de modo que eu vou escrever, de modo que eu vou esquecer, anote ela num local seguro, né? Num documento que só você tem acesso, não sei, guarde num local no local seguro, né? Caso você vir a esquecer, você tem essa senha anotada. Cuidado também com as mídias removíveis, né? Como os pendrives, cartão de memória, essas mídias são as maiores causadoras da proliferação de vírus, né? Você, às vezes seu pendrive não está com vírus, né? Mas você coloca ele num computador de uma lan house, por exemplo, de um amigo que não esteja com programas antivírus, esteja infectado de vírus, né? Aí você coloca ele no computador e depois, quando você vai voltar ele para o seu computador, ele transfere um vírus para o seu computador. Então, é ter muito cuidado quanto a isso. Nós também devemos evitar as lan houses, também são os locais que maior tem a quantidade de vírus, né? Porque são muitas pessoas utilizando esses locais, né? Então muita gente baixa arquivos indevidos, né? Então esse é um dos problemas muito sérios que tem os maiores problemas de vírus.
Nós não devemos divulgar o nosso e-mail em qualquer lugar, né, principalmente na internet, sites desconhecidos, né? Porque o invasor ele vai poder pegar seu e-mail, tá te enviando spam, né? Spam são e-mails de propagandas não solicitadas, né? Que fica enchendo a sua caixa postal, né? Então é bom evitar isso também, né? É a mesma coisa que se você não gosta de dar seu número de telefone para uma pessoa, né? Não gosta de ficar divulgando seu número de telefone, porque se você divulgar, né, muita gente que você nem conhece vai ficar te ligando, né? Então a mesma coisa com o nosso e-mail, a gente deve tomar cuidado quanto a isso, a gente não quer ser incomodado, tá bom? E também não clicar em tudo que seja oferecido na internet, né? Às vezes a gente vê muitos sites, clique aqui, você ganhou um prêmio, né? Às vezes esse prêmio que eles te oferecem, ele pode custar muito caro para você, né? Às vezes pode ser uma porta de uma invasão de um futuro vírus, né? Então devemos ter muito cuidado quanto a isso. Fazer cópias de segurança, né, que é o famoso backup, né, salvar os nossos principais dados, né, que seja numa mídia externa, num pendrive, né, até mesmo existem programas na internet online, né, como o Google Drive, por exemplo, né, o OneDrive, né, a gente pode salvar os nossos dados principais e eles ficam armazenados na rede, né, caso aconteça um problema com o seu computador, ele, caso ele vinha a queimar, né, alguma parte, algum componente, né, você tem aqueles dados de segurança, né, as empresas fazem essas cópias de segurança a todo momento, né, porque o mais importante em uma organização é a sua informação, são os seus dados, né? Devemos manter-se atualizado, né, a todo instante, ler sites de notícias, né? E para a gente ficar por dentro dos perigos na internet, né? Existe também a cartilha de segurança na internet, né? Disponível nesse site gg1.br, né? Lá você vai encontrar as dicas de segurança quando a gente utiliza a internet e computador, tá bom? E ser ético. Ser ético também é importante. Se você não quer que nada aconteça com você, você também não deve prejudicar as pessoas, né? A ética também é fundamental em qualquer profissão, né? Se você não gostaria que nada de ruim acontecesse com você, também não faça mal aos outros. Isso é ser ético, correto? Bom, essa foi a primeira parte aí dessa parte de introdução, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o editor Writer, né? Vamos lá, vamos sair aqui. Um pouquinho das principais ferramentas lá no editor Writer. O editor Writer, né? O editor de texto Writer é uma importante ferramenta para digitação de textos e formatação. Também inserção de tabelas, né? E várias outras coisas que podemos fazer utilizando esse importante editor de texto. Ele é semelhante ao Word, né, da empresa Microsoft. Ele possui praticamente as mesmas funcionalidades. Para a gente inserir imagens utilizando o Writer, a gente devemos clicar aqui no menu Inserir, Figura, né? Eu não vou inserir, vou só mostrar para vocês, né? Que nesse local a gente procura a imagem que a gente deseja, né? Onde está salva a nossa imagem, é só clicar aqui em abrir depois que você encontrar, tá bom? Então dessa forma você insere imagem. Se eu vir aqui também na barra de ferramentas padrão, eu também posso usar esse botão aqui, inserir imagem, correto? Inserção de símbolos, né? Aqui caracteres especiais, né? Quando eu quero inserir símbolos no documento, né? Quando eu clico nesse caractere aqui, inserir símbolos, né? Ou se eu vim aqui também inserir, ó, vamos lá. A gente procura aqui caractere especial, né? Então a gente tem vários símbolos, né? Que a gente pode inserir no nosso texto, ó. Vários símbolos, cifrão, né? Lembrando que essas opções também a gente tem, muitas delas a gente tem no teclado, né? Acentuação, né? Então, o arroba, por exemplo, né? Então são caracteres especiais, né? Então basta eu vir aqui, inserir símbolo aqui na barra de ferramentas, padrão, ou então clicar lá no menu inserir símbolos, correto? A gente podemos também salvar os nossos arquivos no formato .docx, que é o formato do Word da Microsoft, né? Então, para a gente salvar um arquivo, eu estou com esse texto aqui digitado, eu vou clicar aqui em arquivo, salvar, por exemplo, né? Aqui, ó, eu posso dar o nome que eu quiser para o meu documento, né? Aqui embaixo, em tipo, é que eu vou definir o tipo de arquivo, né? Se eu quero que esse arquivo seja aberto lá no Word da Microsoft, eu vou escolher essa aqui, a sua opção, ó, .docx, por exemplo, ó, XML do Microsoft Word 2007/2013, né, tracinho 2013. Então, se eu selecionar essa opção, ele vai ser compatível
lá com o Word da Microsoft, certo? Quando a gente vai abrir um documento de texto, a gente vai lá na opção Arquivo, Novo, e a gente clica aqui em Documento de Texto, né? Vai abrir uma página em branco, por exemplo, né? Abrir uma nova página em branco do Microsoft, né? Se eu clicar também aqui no atalho, né? Selecionar simultaneamente as teclas Ctrl mais N, eu também vou abrir um documento de texto em branco, correto? Então, são duas formas aí da gente estar abrindo um novo documento de texto. Quando eu quero selecionar um texto, né, eu posso aqui arrastar o mouse aqui no início do meu texto, né, e pressionar até o botão esquerdo do mouse e arrastando para baixo, né. Se eu também pressionar as teclas simultaneamente Ctrl A, eu também seleciono todo o meu texto, né. Eu pressionei aqui no teclado Ctrl A ao mesmo tempo, né. Se eu vir aqui também editar, né, selecionar tudo, eu vou selecionar o meu texto, correto? Isso é importante, né? A seleção de texto é uma ferramenta super importante quando eu desejo formatar meu texto, correto? Outra importante ferramenta, né, que é o botão desfazer, né? Às vezes eu fiz uma coisa errada aqui, o que eu fiz? Uma besteira aqui. Vamos supor que eu selecionei aqui, selecionei meu texto, né? Por exemplo, com o meu texto selecionado, se eu pressionar qualquer tecla no meu teclado, eu vou apagar o meu texto, né? Olha que besteira que eu fiz, né? Eu pressionei a tecla B, apaguei. Às vezes, sem querer, a gente faz isso, né? Mas não se preocupe, não. O botão desfazer é para desfazer uma ação que você não queria que aconteceu e ocorreu, né? Um erro. Então você vem aqui no desfazer, ele volta do jeito que estava. Aí você tira. Então tenha muito cuidado, né? Quando você está com o documento selecionado assim todo, né? Se você pressionar qualquer tecla aqui no teclado, seu texto pode ser apagado. Mas não se preocupe, se isso acontecer, você vem aqui no desfazer, ele volta do jeito que estava, certo? Você pode pressionar eles várias vezes, se for preciso, até voltar do jeito que estava anteriormente, tá bom? Bom, então essa foi uns requisitos básicos, né? Que podem ser cobrados aí na avaliação, né? Que você deve saber, tá bom? Vamos agora abrir um documento lá do Calc, né? Olha, uma planilha lá do Calc. O Calc também é uma importante ferramenta para a criação de planilhas é, eletrônicas, né? Para a gente abrir uma planilha, a gente pode abrir até aqui mesmo dentro do Writer, né? Arquivo, novo. Agora eu vou clicar aqui em planilha, né? Planilha eletrônica, tá bom? Aí eu vou abrir uma página lá na área de trabalho do Calc. Lembrando que o Calc, né? Ele é composto por colunas, né? Que é representado pelas letras do alfabeto, né? As colunas estão na vertical e as linhas são representadas pelos numerais, né? Numerais sequenciais de de 1 em diante, correto? Então as linhas estão no formato vertical, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu clico aqui na linha 3, eu selecionei toda a linha 3. Se eu clicar aqui em cima da letra B, eu vou selecionar toda a coluna B. Então, o Calc ele é composto por linhas e colunas, né? Colunas, correto? É, temos também as células, né? Cada retângulo aqui, onde meus dados são inseridos, né? É conhecido como células, né? Então as células são importantes ferramentas para onde os dados serão inseridos em nossa planilha, né? Então o Calc é muito importante, né? Quando eu desejo criar, por exemplo, uma tabela, podemos também criar gráficos, né? Utilizando o aplicativo. Vamos, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui dois números digitados, né? 25, por exemplo. Eu posso estar somando esses números, né? Então existe uma ferramenta aqui importante que é o autossoma, né? Então, aqui ó, a função soma, é só selecionar os números que eu quero somar, né? Vou clicar na opção soma, né? Ele me deu a soma aqui, 37, tá vendo? 37 corresponde então à soma aí dos meus números, né? Quando eu clico aqui no resultado 37, aqui na barra de fórmulas é mostrado a fórmula que foi feito o cálculo, né? Ó, F10 é onde está o número 12, a localização do número 12, dois pontos F11, que é onde está localizado o número 25, certo?
Então, na próxima videoaula a gente vai dar continuidade aí sobre o cálculo, ok?